Sim. Ok. Projeto Sala 09 TV em ação. Bom dia, boa tarde, boa noite, universo. Eu sou Erika Vitória. E eu sou Yasmin Silva Borges. E nós estamos aqui para gravar mais um podcast Tá no Ar do canal Sala 09 TV. E nós estamos com um convidado muito especial, principalmente para a cultura da nossa cidade, Eldorado do Sul, que é o Sr. Eduardo, que deu início ao projeto PROD, que é um projeto de dança muito legal, que inclui vários jovens da nossa cidade. Então agora a gente vai perguntar para ele mais um pouquinho como é esse mundo dele. Não tem só o PROD como projeto, mas vários. E a gente queria saber como mudar a vida de tanta gente e como foi criado. Bom dia a todos, bom dia meninas, bom dia produção, bom dia quem está nos acompanhando. Primeiro agradecer a oportunidade de ter sido convidado. A gente vai divulgar bastante esse podcast nos nossos grupos para ter maior audiência e dizer para vocês que a gente está bem orgulhoso, assim, a gente está muito orgulhoso de fazer parte desse programa e poder falar um pouco desse projeto do pessoal de Eldorado do Sul. Então, o projeto chama-se PROD, Projeto Dança e Expressão. Nós iniciamos ele em 2013, que se chamava Ballet para Todos. Era um projeto voluntário. Né? E a gente começou então dando aulas de dança para a complementação de um outro projeto que existia. Só que as pessoas começaram a procurar o nosso projeto mais do que o projeto que a gente estava ajudando. E aí então a gente resolveu fazer, né, este projeto virar oficial e fizemos uma proposta para a prefeitura que foi imediatamente aceita. Então em 2015 iniciou o projeto PROD aqui em Eldorado do Sul. A gente tem uma média de atendimentos mensais de 200 crianças, jovens e adolescentes, e de 2015 até hoje passaram mais de 5 mil jovens pelo projeto. E como que foi essa ideia de surgimento? Tipo, era uma coisa que tu já tinha em mente? Queria dançar, gostava de dançar? Não, na verdade assim, toda a nossa família, ela é toda bailarina. Então a minha mãe, que começou isso, né? A minha mãe, ela é professora há muitos anos, ela inclusive foi a fundadora do Grupo Fênix de Porto Alegre. Ela foi professora da escola Tony Petsails, né, que é uma escola muito renomada em Porto Alegre. E ela então, após se aposentar, a gente veio para Eldorado e ela começou a desenvolver esse trabalho. Mas ela fazia esse trabalho individual, só ela, né? E aí ela pedia algumas ajudas, né? Porque eu tenho experiência na administração, eu já tinha essa ONG, Instituto Companhia que todos os projetos existem desde 2001. Então eu tinha outros projetos e eu fui ajudando ela. E como eu disse, foi tomando uma proporção e a gente então fez isso se transformar. Mas eu tenho toda a nossa família da parte da minha mãe, tudo era professora de ballet, bailarina, então esse envolvimento com a cultura da dança eu tenho desde adolescente. A minha mãe fazia os espetáculos e eu puxava a rede para abrir, puxava a rede para fechar, editava algumas músicas, ajudava na construção, no cenário. Então eu sempre fui muito envolvido nos espetáculos, mesmo nunca ter dançado efetivamente, assim, né? Mas sempre envolvido nos bastidores. Então a gente vai pegando como funciona, vai vendo, mas foi uma escola da nossa. E eu com isso consegui dar um suporte para minha mãe e a gente conseguiu então virar projeto. Quando virou projeto, aí nós assumimos e aí é o caminho que nós temos até hoje. E como foi mudar a vida de tanta gente? Então, assim, na verdade, todo o projeto social ele tem esse objetivo de mudança, né? Mas te confesso assim, que o nosso objetivo, obviamente, é o quê? É através da dança, a gente pegar esses jovens que estão sem fazer nada, né? Que estão aí pela rua, ou que estão em vulnerabilidade social, vendo só as coisas ruins que o mundo apresenta, a gente poder apresentar uma nova perspectiva, né? Desses jovens saírem e verem que existe vida além da esquina de casa,
existe vida a gente ficar até as 3 horas da manhã, né? Fazendo nada na rua, então, ou usando drogas, né? Que esses são os objetivos, né? Porque tudo isso é um caminho. Entra nas drogas, entra na vagabundagem, vai começar a roubar, e aí o caminho a gente sabe não que dá, né? Ou é prisão ou é morte. Então, o papel de todo projeto social, ele é esse de transformação da vida das pessoas. Mas a gente tinha o objetivo apenas de preencher esses espaços, né? Para não deixar que o traficante adote a criança, não deixar que a rua adote a criança, e que esse projeto então possa englobar e dar um caminho de cidadão. Né? Mas, com o decorrer do projeto, nós vimos que as coisas andaram melhor do que nós esperávamos. Né? Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos entraram na faculdade de educação física, de dança, em função do projeto. Outros alunos se destacaram como bailarinos e hoje estão em grandes companhias de dança. Tem outros alunos que viraram coreógrafos. Então, eles hoje, alguns, vivem da dança que começaram conosco. Então, isso, assim, é um prazer imenso nosso. É além de um objetivo que nós tínhamos traçado, mas é uma coisa muito linda, assim, e tomara que a gente consiga produzir mais encaminhamentos, né? As pessoas que não vão no caminho da dança, elas têm dentro do projeto a disciplina, a responsabilidade, que isso vai ajudá-las na vida e no prosseguimento de suas carreiras ou daquilo que escolherem. Porque elas já vêm vivendo isso, né? Porque às vezes a escola não consegue dar tudo isso. Né? A gente sabe da precariedade, às vezes falta de professor, essas coisas. Então, esse projeto também tem a intenção de dar essa responsabilidade, de dar esse compromisso, né? Que a pessoa entenda que às vezes tem que abdicar de algo para fazer outro. Né? E quando não faz algumas coisas, tem consequências. Então, tudo isso a gente trabalha dentro desse projeto. Muito legal. O projeto em si tem uma bagagem muito grande, né? Muito enorme. E qual tu acha que foi o momento mais marcante? Eu posso dizer assim que num projeto tu tem vários marcos. Exatamente, vários marcos. Tá? Em relação ao projeto, o maior marco foi em 2015, quando pela primeira vez a gente entrou no festival. Nós não entendíamos nada, não sabíamos nada como funcionava. E aí nós fomos e fomos premiados. Então aquilo foi assim, foi o ápice, né? Sim. E depois outros marcos foram esse que eu falei dos alunos que se tornaram, né? Pessoas que foram adiante, também é um marco. E outros marcos também que a gente teve foi que a gente, em 3 festivais, a gente foi considerado o melhor projeto social. No Sul de Dança, que é um festival internacional, né? No Festival de Guaporé e no Festival no MOVE, que a gente participa até hoje, eles sabem. Então, são marcos diferentes. Né? E outro marco que está sendo muito importante é que os nossos alunos estão sendo treinados para virarem professores. Então, eles mesmos estão dando aula nos nossos projetos. Né? Então, a gente está conseguindo fazer esse ciclo, está conseguindo fazer com que esses alunos contribuam para os novos que estão chegando, né? Venham e deem aula para as crianças. Então, são vários marcos, assim, eu te dizer qual o maior. E qual que é o mais engraçado? O mais... Deixa eu ver. O mais engraçado foi uma vez que nós estávamos na véspera do festival e o ginásio que nós ensaiamos estava ocupado. E tinha uma festa na Praça Central e estava todo o grupo reunido na Praça Central. Aí a festa foi até 1h da manhã. E aí a gente olhou o ginásio desocupado. E a gente, quem sabe, e o pessoal, se foi pro ginásio, nós fomos ensaiar até as 3h30, 4h da manhã. Começamos a 1h da manhã, chamamos pizza, chamamos tudo, sabe? Aí aquilo se tornou assim,
um marco porque assim, o ensaio foi o de menos. Legal foi a bagunça, todo mundo com vontade, né? Todo mundo assim, não, imbuídos, né? Sim. De ir para o festival bem treinados, então foi todo mundo. Aquele foi um marco muito engraçado, né? E as mães apavoraram, onde é que estão meus filhos? Onde é que estão meus filhos? Porque ela não está na festa, né? Esse pessoal do projeto são tudo louco, né? Mas a gente avisa todo mundo. E os alunos têm muito isso, né, de fazer loucurada, assim, e ideia deles não tem muito lá no projeto, assim, que surpreende bastante. Sim, a gente tem por prática, né, ouvir os alunos, aceitar, inclusive em coreografias, que às vezes o aluno diz, eu gostaria de fazer isso, a gente coloca a coreografia, né, a gente dá bastante participação, como diz, a gente tem um projeto para dar asas, né, o pessoal não pode. Então, a gente, tudo que fala é bem-vindo, tudo que algum aluno tem alguma questão, a gente trabalha, discute para resolver aquela questão, né? Então, a participação, o projeto não se faz só com meia dúzia de pessoas, se faz com quem administra, se faz com quem ministra e se faz com quem pratica. E quem pode entrar nos projetos? Então, pode entrar nos projetos todas as crianças, jovens, adolescentes, inclusive adultos, que nós temos uma modalidade para adulto, que são de Eldorado do Sul, né? Jovens e crianças a partir de 6 anos, a idade máxima não tem, e que estejam na rede municipal ou na rede estadual ou particular, mas que estejam estudando, né? A gente não aceita ninguém que esteja fora da escola, a não ser que já tenha se formado. A questão de apresentação, antes de apresentar, muito de muita ansiedade, né? Tem algum ritual que vocês fazem para acalmar? Sim, a gente geralmente faz uma reza, né? A gente reza um Pai Nosso porque é uma oração universal, né? Independente da crença. E quem não tem essa crença, a gente pede que quem não sabe, que apenas feche os olhos e ouça as palavras, né? Ou peça para a sua crença, né? Ou olhe dentro da sua crença. Né? Mas a gente sempre faz essa oração, mas não pedindo para se sair bem. A gente faz essa oração pedindo para que ninguém se machuque, pedindo para que ninguém que esteja naquela competição se machuque, que dê tudo certo, que não aconteça nada de errado, que todo mundo saia feliz. Nós pedimos isso. Né? E depois tem uma frase que a gente fala, né, feita por um dos nossos componentes. E aí a gente então fala aquela frase, e aí todo mundo repete, como se fosse um juramento, né? E aí é isso aí, feito isso, vamos ao palco. Mas nervosismo, pergunta para essas meninas aí, sempre tem, né? É suar antes de entrar, porque antes de entrar você fica na coxinha até esperar a sua vez. Aí da sua dor, da ânsia de vômito. Esquece a coreografia. Esquece a coreografia, dá branco, dá choro, dá dor de barriga, dá tudo. Né? Então dá frio, dá calor. Então, mas isso é o que move, porque isso é emoção. Então, um projeto, principalmente de arte, de dança, se não tiver emoção, ele não tem propósito. Então, quanto mais as pessoas demonstram essa emoção, mais inseridas no projeto elas estão. Na arte. Sim. Tem algum sonho que ainda o projeto precisa realizar? Tem. O nosso sonho é ter um local próprio. Porque, como a gente atua nos espaços públicos, né, da prefeitura, muitas e muitas vezes esses espaços são ocupados por outras atividades. Então já cansou de nós estar há 15 dias de um festival e não poder ensaiar dentro dos espaços. Aí a gente tem que pedir em outra escola, a gente tem que ir para a praça, Então se a gente tivesse um espaço nosso próprio, aí, nossa, seria um sonho. Esse é um sonho que nós vamos realizar. Mas aí E nessa questão de espaço também é uma pergunta assim, meio genuína. Se tu pudesse levar o Prod para qualquer lugar do mundo, assim, qual seria? Qual tu acharia melhor? eu vou te dizer uma coisa assim, a gente tem que ter na vida muita gratidão. Sim. Então eu não sairia de Eldorado, porque foi Eldorado que fez o Prod. Então eu não sairia. Ficaria aqui e
Os bailarinos eu exportaria para o mundo, mas o projeto e a sede do PROD ficaria aqui pela gratidão que eu tenho do apoio que a gente recebe, não só da esfera municipal pública, como também dos pais, que é muito importante a participação deles para a gente realizar. E se fosse falar sobre pessoas, quais foram as pessoas que mais marcaram na coordenadoria? A pessoa que mais marcou, que iniciou tudo isso, foi a minha mãe, a professora Tânia Barreto, né? Que através dela é que veio todo esse projeto, que veio toda essa vontade da gente desenvolver a dança no dourado. Então, se eu tiver que escolher uma pessoa, é a professora Tânia Barreto. Um beijão para a Prof. Tânia. Ela vai assistir, com certeza. Não. 82 anos, continua trabalhando. E se fosse falar uma frase, alguma palavra que defina o PROD? Uma frase é uma palavra que defina o PROD. Resiliência. Por quê? Porque a gente, só por ser projeto social, a gente já enfrenta várias barreiras. E em Eldorado ainda é mais peculiar, né? Também tem enchente, não temos locais. Então, o que faz o PROD ser o PROD é a gente se reinventar sempre. Inclusive, a gente tem uma frase que a gente tem como PROD que foi dada por uma pessoa que quis nos desprezar. Porque quando nós estávamos tentando o horário do ginásio, ele era ocupado por outro projeto. E aí a gente entrou na reunião e a gente levou lá, na época a gente tinha quase 200 alunos e esse outro projeto tinha 30 alunos. Só que eles tinham todos os horários. E a gente queria então alguns horários desses alunos. E ele disse assim para mim e para a pessoa que estava junto, né, tentando esses horários. Ele disse assim para mim, mas não adianta ter quantidade, porque é melhor eu ter 10 ouros do que 200 ferros. E aquilo me marcou. E aí, a gente foi pesquisar e eu disse, eu vou fazer desse limão uma limonada. Fui pesquisar a diferença de ferro e ouro. O ferro, o ouro, ele tem valor, óbvio. Mas ele é um metal que facilmente se desfaz. Ele não dura. Então tu bota no fogo a tantos graus, ele derrete rapidinho. O ferro, ele não derrete fácil, ele não se deteriora fácil. Então a nossa frase ficou, somos ferro, somos PROD. E aconteceu algum imprevisto ao entrar na coxinha e se apresentar? Muitos. Vários. E qual foi o mais marcante? Nossa Senhora, fantasia que se abriu embaixo. Sim. Imagina o desespero, né? Sim. Nossa, tem que apresentar e... Exatamente. Aí tá o bailarino lá se escondendo, dançando, se escondendo. Teve gente que cai coisa no meio, né? Às vezes cai na sapatilha, cai no adereço no meio da apresentação, colocado a música errada pela música. Às vezes está dançando a música que interrompe o festival, né? Às vezes dá uma falha, interrompe a música, o bailarino se perde. Uma vez uma bailarina tinha uma dança que ela dançava com um elástico. E na apresentação anterior teve uma outra bailarina de outro grupo que era coisa de maquiagem, então ela soltava pó no palco. Ficou um sabão, adivinha? Pegou 3 quedas assim, se estatelou no chão. Então, cara, engraçado não é. Agora a gente sabe uma coisa preocupante. Mas então são muitas coisas que acontecem no festival. Então escolher uma assim seria difícil. E consegue chegar a algum momento do dia não pensando? Sim. Quando eu fecho os olhos, Às vezes até sonha, né? quando não sonho, é verdade. Às vezes a gente sonha. Às
vezes a gente sonha nos ensaios. Também. E para finalizar, o que é a arte? A arte é a expressão da alma. É quando tu consegue botar para o nosso mundo concreto o teu sentimento, a tua vida, o que tu tem, gostaria de expor e às vezes não consegue, nem com palavras, nem com gestos. Então a arte é feita através da cultura, da expressão, da dança, da música, é onde tu consegue soltar a expressão do palco. Ai, muito lindo, né? E obrigada, senhor. Nada. Já terminou? Já! A gente vai ter que fazer muitos podcasts, professor, para ele nos contar metade, ou se não tudo. Eu acho que tudo não dá, porque é muita coisa. Mas a gente te espera. Agradeço muito o senhor ter vindo aqui. Gurias, não precisam agradecer, porque assim, esse trabalho que vocês fazem, todos aí, de produção, a Nath, oi Nath de longe, né, que também foi uma aluna no outro projeto que a gente tem. Tudo isso faz com que vocês tenham informações, ideias, caminhos, né, e que tirem o pessoal, principalmente o pessoal que estuda, e da idade de vocês, que é adolescente, que tem muitas ofertas de coisas ruins na rua, que vocês direcionem para canais do bem, para formações, para responsabilidade. Então, isso que vocês estão fazendo aqui na escola é muito bacana. Então, participar disso faz com que eu me sinta feliz e não precisam agradecer. Porque de se alguma forma eu puder colaborar, tiver colaborado com isso, para mim já está maravilhoso. Podem me chamar todos os dias se precisar, toda hora, toda semana. A gente tem que chamar a Prof. Duda também. Sim. Um beijo também para a Prof. Duda, Sim, pode que é chamar. muito importante pra gente também. Capaz dela vir com chaveirinho agora, né? Agora ela vai ter que vir com o chaveirinho, a nossa nova bailarina. Sim. A Sofia, né, que 4 meses, completou dia 14, então a Prof. Duda não está conseguindo ser atuante 100% do projeto, né? Mas ela está sempre envolvida, assim, né? E ela vai ter o maior prazer de vir, isso pode ter certeza. Tá? Então, obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu já olhei todos os episódios, fiquei com medo que me perguntassem de livro, que faz muito tempo que eu não leio. Já li, tem alguns na memória, mas se conversar com esses atuais eu já ia ficar logo. Ia dar uma desculpa, eu fingi que me ligaram, ia sair daqui, né? Ia fazer tudo. Tá, mas bacana, foi um papo bastante legal. Tá, vocês estão de parabéns, turma. Parabéns, é isso aí. Vocês são o futuro e vocês têm que fazer com que tenham mais seguidores para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade. É isso aí. Então, muito obrigada aí, galera de casa que está nos assistindo. Um beijo e até o próximo podcast que está no ar.